Salve, salve galera, olho na tela e foco na Copa. Hoje o Tite convocou os 26 jogadores que irão defender a seleção brasileira no Mundial do Catar. Uma convocação sem muitas surpresas. Vamos aos nomes. Goleiros: Alisson do Liverpool, Ederson Manchester City e o Everton Palmeiras. Laterais: Danilo, Danilo e Alexandro, ambos da Juventus, Daniel Alves e Alex Telles do Sevilha. Daniel Alves aqui no caso é o único ponto de polêmica dessa convocação. Zagueiros: Éder Militão, Real Madrid, Marquinhos, PSG, Thiago Silva, Chelsea e Bremer, Juventus. Meio-campistas: Bruno Guimarães, Newcastle, Casemiro do Manchester United, Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United, Paquetá do West Ham e Everton Ribeiro do Flamengo. Atacantes: Neymar, PSG, Vinícius Júnior do Real Madrid, Antony do Manchester United, Rodrigo do Real Madrid, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham, Pedro do Flamengo, Gabriel Jesus do Arsenal e Gabriel Martinelli do Arsenal. Bom, o Tite acabou levando o Daniel Alves, que era o único ponto de polêmica e de indecisão nessa convocação. O Daniel está jogando no Pumas do México, que é um futebol claramente abaixo do futebol dos outros países, dos outros jogadores que estão na lista. Mas eu acredito que o Tite acabou levando o Daniel Alves, mesmo porque ele vai ser reserva e muito pelo fato dele ter perdido a Copa anterior, quando ele se contundiu e não foi participar da Copa na Rússia. Vendo aqui, eu vi que do Brasil só Palmeiras e Flamengo tiveram jogadores convocados. O Flamengo teve o Pedro e o Everton Ribeiro, e o Palmeiras teve o goleiro Everton. Jogadores com mais times com mais jogadores convocados: o Real Madrid tem 3, a Juventus da Itália tem 3 também. A Juventus tem o Bremer, zagueiro, e os 2 laterais, né, o Danilo e o Alexandro. O Arsenal tem 2, tem outro time com 3 aqui também, é o Manchester United. Tem o Casemiro, Fred, né, o companheiro de meio campo dele, e tem o Antony, né, que mudou há pouco tempo também para o Manchester United. Bom, destrinchando um pouco mais os jogadores por posição, vamos começar pelos goleiros: Alisson, Ederson e o Everton. Aqui não tinha muita surpresa, né? O Alisson e o Ederson ficaram entre os melhores jogadores eleitos pela Bola de Ouro da France Football no último ano, eleição cujo resultado saiu há 2 semanas atrás. O Ederson e o Alisson ficaram atrás somente do Courtois, que fez um ótimo campeonato pelo Real Madrid e foi peça-chave, né, na conquista do Real Madrid, na conquista da Champions League pelo Real Madrid. E eles estão estabelecidos no futebol europeu, são ótimos goleiros. O Ederson, eu admito que eu não acompanho muito, ele joga no Manchester City, não vejo muitos jogos do Manchester City. E o Alisson tá mais viva, né, a memória dele por conta do Liverpool. O Liverpool tem chegado em finais, chegou na última final da Champions League, que perdeu por Real Madrid, e ele tem feito belos campeonatos por lá. Eu acho que esse momento não é o melhor momento do Alisson. Não que ele não devesse ser convocado, mas ele já teve fase melhor no Liverpool. O Everton é um ótimo goleiro. O fato dele estar aqui vai muito também da condição do clube onde ele joga. O Palmeiras está muito bem já há algum tempo e ele vem apresentando um ótimo futebol. É difícil você ver falhas do Everton. Por isso que pareça, no último domingo ele rebateu uma bola questionável, né, que saiu o gol do Cuiabá. Mas é difícil você ver falha dele. E ainda assim ele está indo para ser um terceiro goleiro. Possivelmente
ele vai ser só um jogador para compor os rachões. Provavelmente ele não vai entrar em nenhum jogo da seleção. Alternativa a esses três, alguma outra pessoa, um outro goleiro que pudesse ser convocado, talvez o Cássio, que fez uma boa temporada esse ano, mas também eu acredito que não é a melhor, já passou da melhor fase do Cássio, e que pudesse assim, um goleiro para pegar experiência para próximas Copas, o João Paulo dos Santos é um nome, além do Santos do Flamengo. Apesar que o Santos já tem 27 anos, né, já está um pouco experiente, mas para goleiro, 31 anos, que seria a idade da próxima Copa, ainda é uma boa idade. Nos laterais vem a polêmica, né? O Daniel Alves foi convocado, junto com Danilo, Alexandre e Alex Telles. Desses nomes aqui, um nome que poderia estar era o do Guilherme Arana, que infelizmente se contundiu, né, no meio do ano, e o outro nome era Renan Lodge. O Renan Lodge era um dos nomes que podia estar aqui no meio, mas ele ficou meio queimado quando jogava no Atlético de Madrid por aquele episódio da convocação, onde ele não pôde ir porque ele não tinha tomado a vacina do Covid. Depois disso, ele não foi convocado mais e acabou perdendo, né, espaço na seleção. Outro fato foi que ele falhou, né, no gol da Argentina, que deu o título da Argentina da Copa América, na Copa América que foi disputada no Brasil durante a pandemia. Zagueiros. Os zagueiros, a surpresa aqui, não é tão surpresa, é o Bremer da Juventus. Ele foi eleito o melhor jogador do campeonato, o melhor zagueiro do campeonato italiano na temporada passada, jogando pelo Torino, e agora foi contratado pela Juventus. Eu não sei se ele vai chegar a jogar, porque a zaga da seleção está muito bem estabelecida, né? Marquinhos e Thiago Silva são os donos da posição. O Militão vai como zagueiro e é um cara que dá essa opção de jogar na lateral também. Ele começou assim no São Paulo e jogou ainda alguns jogos no Real Madrid pelas bordas do campo. Mas aqui na zaga também não tem muita surpresa. Tinha o Gabriel Magalhães do Arsenal, que era um nome que era cogitado, além do Lucas Veríssimo, né, que está no Benfica e era jogador do Santos. O Veríssimo, ele acabou de se recuperar de uma contusão, ficou muito tempo parado e isso também prejudicou ele nesse ciclo. Meio-campistas. Aqui é um lugar que não tem muita novidade. Bruno Guimarães, Casimiro, Fabinho, Fred, Paquetá e Everton Ribeiro. Acho que desses nomes aqui, o último nome a se firmar foi o Everton Ribeiro. Ele teve uma ótima fase no Flamengo, caiu como todo o time do Flamengo caiu, depois da saída de Jesus, com a passagem do Rogério Ceni, do Domi e agora por último do Paulo Souza, e voltou a jogar um ótimo futebol com o Dorival Júnior. A convocação dele é justíssima. Eu acredito que talvez no meio-campo os nomes do Palmeiras são os nomes que podem ser mais questionados, assim. Tanto o Danilo teve uma boa fase e muitos alegam até que a seleção fez mal para ele. Ele foi convocado para 2 jogos e sequer entrou, né? E sequer jogou, e depois que ele voltou desses jogos, o futebol dele caiu bastante. O Gustavo Scarpa foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e não teve uma oportunidade da seleção. Ele poderia ter participado de algum dos jogos da seleção brasileira. E o Rafael Veiga, ele está machucado, né? Também dificilmente ele poderia ser convocado, mas o Veiga teve uma ótima fase no Palmeiras por um período e sequer foi convocado pelo Tite. Um outro nome que poderia estar aqui era do Felipe Coutinho, mas Felipe Coutinho acabou se machucando ontem e o Unai Emery, técnico do time do Aston Villa, disse que a recuperação dele seria por volta de 6 semanas. Tiraria ele completamente da Copa do Mundo. Ele era um nome que podia fazer parte dessa seleção. Não sei no lugar de quem aqui. Talvez a saída do Coutinho tenha aberto uma vaga a mais no meio campo da seleção. Atacantes.
aqui não tem muita surpresa, quer dizer, tem uma relativa surpresa assim. Neymar, Vinícius Júnior, Antony, Rodrigo, Rafinha, Richarlison, Pedro, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli, jogador do Arsenal, é um caso estranho, um jogador que saiu do Ituano de São Paulo, foi direto para o Arsenal e vem jogando bem e tendo seu espaço no Arsenal. A entrada dele provavelmente tirou a vaga do Firmino, do Liverpool, que participou de todo esse último ciclo, mas acabou ficando fora dessa convocação final para a Copa. Um outro jogador que teve muitas oportunidades durante esse ciclo, foi campeão olímpico, é o Matheus Cunha, e também foi outro que acabou sobrando dessa convocação. O nome brasileiro, né, do futebol brasileiro, dois nomes do futebol brasileiro que passaram algum tempo sendo cogitados a fazer parte dessa lista, era o Gabigol, o Gabriel Barbosa, que voltou a ter um bom momento no Flamengo, hoje sendo menos o matador, né, o Gabigol de fato, e participando de muitos lances de criação de jogada. E o outro jogador é o Hulk, que assim como o Guilherme Arana, fez um ótimo campeonato brasileiro pelo Atlético Mineiro no ano passado e caiu com o rendimento do time. O time veio mal depois da saída do Cuca, né, no ano passado, acabou não se entrosando, e mesmo com o retorno do Cuca, o Atlético Mineiro ficou muito aquém do Atlético que ganhou a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro de 2021. No mais aqui eu acho que é isso mesmo, foi convocado o melhor que o Brasil tinha para disputar o Mundial, e agora é ver como o Tite vai armar esse time. Ele já tem uma estrutura boa, né, que ele conseguiu nas eliminatórias. Tem o fato que muita gente fala, de não ter conseguido jogar contra as seleções europeias. Ele fez um jogo só contra a República Tcheca nesse período. É uma boa seleção, eu acredito que está entre as favoritas. E aí Copa do Mundo tem aquela questão do chaveamento, né? Você passa da primeira fase, aí você deu uma enganchada na primeira fase e passa segundo. E aí você já tem que pegar uma pedreira na outra fase, né? Nesse ponto, a chave do Brasil é bem difícil, porque mesmo passando em primeiro ou em segundo, é chance de pegar campeão do mundo até a final da Copa. E jogo é dia, né? O Brasil jogou contra a Bélgica, fez um bom jogo, se perdeu durante alguns minutos do primeiro tempo, tomou 2-0 e aí não conseguiu recuperar. Isso pode acontecer. Eu lembro muito da Copa de 90, onde hoje muita gente fala que é porque a seleção brigou por causa de patrocínio, porque o Lazzaroni, isso e aquilo, mas a questão é que a seleção começou bem e aí o azar dela foi pegar a Argentina. Ela pegou a Argentina logo de cara, a Argentina que fez uma má primeira fase da Copa. Na Copa de 90 a Argentina perdeu o primeiro jogo para Camarões, passando em segundo do grupo, e isso fez com que ele caísse no caminho do Brasil. O Brasil fez um ótimo jogo contra a Argentina, perdeu vários gols e tomou o gol do Canidia, né, na bela jogada do Maradona. Aí depois fala, porque aquela seleção tinha problema de... Não, cara, foi um jogo e deu azar no jogo e caiu fora. E o futebol é assim, né? Não é garantia que o favorito, que a melhor seleção vai ganhar. Bom, por enquanto é isso. Depois eu volto com mais informações, com mais pílulas e a gente se fala por aí. Olho na tela, foco na Copa. Um abraço, tchau, tchau.